A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 5º domingo do tempo comum. Com ele, nós damos prosseguimento ao seguimento de Jesus Cristo. Com a igreja, hoje rezamos na oração da coleta: velai, Senhor, nós vos pedimos, com incansável amor sobre vossa família, e porque só em vós coloca a sua esperança, defendei-a sempre com vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste 5º domingo do tempo comum tem na primeira leitura o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 8. O salmo responsorial será o Salmo 137, com 4 estrofes, entre elas intercalado o refrão: Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 1 a 11. E o Evangelho será o de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11 também. Nós agradecemos a Deus pelo domingo, dia do Senhor, dia dos dias, dia da família, dia de descanso, mas também dia de culto, dia de oração, dia de espiritualidade e de mística. O Senhor nos chama, infunde em nós sua graça e sua força. Ele tem planos para nós. A vocação e a missão nascem dentro do ambiente da vida, lá onde Ele nos procura e nos encontra. Mais do que nós procurarmos o Senhor, é Ele que se manifesta, entra na nossa casa, na nossa vida e nos chama para nos formar, amar e enviar. Nos tornamos de discípulos, missionários e apóstolos. O Senhor precisa de nós, de todos nós. O mundo é nossa casa e lugar da nossa missão, porque somos missionários de Jesus Cristo. Ouçamos o Evangelho deste 5º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem,
deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho trata do chamado dos primeiros discípulos, mais tarde apóstolos. Esse chamado se dá num lugar mais que comum, longe da agitação do Templo de Jerusalém. Ele se dá às margens do lago de Genezaré, na beira, longe dos controles, fora da perspectiva do religioso em si, na beira do lago. Uma coisa é a experiência de dentro da sacristia, do altar, a outra é a experiência religiosa da beira do caminho, da beira da água. É lá, então, que se tem contornos diferentes para a mesma experiência. O Lago de Genezaré, em suas margens, é lugar de missão, de desafios, de exclusão, de pobreza extrema. Lá estava uma multidão de necessitados. Estavam os clamores pela vida. Jesus viu 2 barcas paradas na margem. Os pescadores lavavam as redes. Temos aqui um dado importante para aprofundarmos-nos no sentido da missão. O mar significa o lugar da missão, o lugar dos desafios. As barcas e as redes são os instrumentos da missão. Porém, as barcas estavam paradas na margem e as redes estavam sendo lavadas. Eram os indícios da desistência do trabalho, ou seja, desistência da missão. Sem Jesus, nenhuma barca deve se arriscar no mar, ou seja, sem Jesus não adianta ir para a missão, porque ela será infrutífera. A atitude dos pescadores mostra muito bem isso. Eles estavam levando as redes, ou seja, lavando as redes, isto é, estavam desistindo porque tinham trabalhado a noite toda e nada pescaram. Eles não tinham conseguido pescar nada porque não tinham o principal nas suas barcas, que era de Simão. Entrar na barca de Simão significa entrar na vida de Simão. Agora as coisas começam a mudar de figura. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas mudam, porque Ele nos impulsiona para enfrentar os desafios, os mares assustadores. Logo que Jesus sobe, pede que eles se afastem um pouco da margem. Muitas vezes precisamos nos afastar das margens para perceber melhor as coisas e situações que nos cercam. Começam aqui os ensinamentos de Jesus para a multidão e para Simão. Ou seja, ele começa a ensinar de dentro da barca de Simão, isto é, de sua vida. Simão é o instrumento de libertação que Jesus utiliza para libertar a multidão das suas necessidades, das suas misérias. Depois que terminou de falar, ele se dirige a Simão e lhe lança o desafio. Avança para águas mais profundas e para o lançar as redes para pescar. Ou seja, saia do comodismo, das margens da vida e se lance para a missão. Não tenha medo, não se acovarde ou se acomode diante dos obstáculos. É isso que ele diz para nós todos os dias, mas muitos de nós insistimos em continuar na margem ou lançar as redes em nossas águas rasas. Há quem prefira atualmente, de vida tão sedentária que tem, pescar em aquários. Ou seja, não fazer nada, não fazer o menor esforço possível, não sair do lugar, preferindo esconder-se atrás de subterfúgios como é muito difícil, tudo complicado, não tenho como pagar. São todas desculpas esfarrapadas que encontramos sempre nas nossas comunidades para fugir do compromisso pastoral.
É isso que ele diz para nós o tempo todo. Continuamos a pescar nos nossos aquários e não nos lançamos para os desafios mar adentro, em águas mais profundas. Se continuarmos assim, é sinal de que não demos abertura para Cristo entrar nas nossas barcas, nas nossas paróquias e comunidades, e vamos continuar numa atitude de manutenção de nossas estruturas, levando nossas redes vazias. Mas não, Jesus não quer isso dos seus discípulos. Por essa razão, ele entra na barca de Simão, pede que se afaste e ordena que ele avance para águas mais profundas. Embora desacreditado pelas decepções anteriores, ele obedece. Ao obedecer, os discípulos têm uma grande surpresa. Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. A missão só será fecunda se obedecermos aos apelos de Deus, se nós colocarmos em prática a sua palavra. Eles assim fizeram, e a missão se tornou tão fecunda que não foi apenas a barca e as redes de Simão que se beneficiaram, mas outros também aderiram à missão e assim as coisas mudaram de figura. A partir desse momento, eles não mais estariam às margens, desanimados, lavando as redes. Seriam, a partir de então, discípulos de Jesus, pescadores de gente. Antes, porém, temos a reação de Simão, que toma consciência das suas fraquezas. Como vimos nas duas leituras anteriores, Simão também se sente indigno e se atira aos pés de Jesus, pedindo que ele se afaste dele, porque é pecador. Simão toma consciência de suas misérias. Talvez seja isso que nos falte, tomar consciência de nossas fraquezas e limitações e deixar que Jesus transforme a nossa vida, que Jesus, porém, pede que Simão não tenha medo. Daquele dia em diante, Jesus faria dele pescador de homens. Ou seja, Jesus confiou a Simão uma grande responsabilidade. Foi quando ele e os demais deixaram suas antigas barcas nas margens e entraram na barca de Jesus, ou seja, seguiram Jesus na sua nova missão. Nasciam assim novos homens, discípulos missionários de Jesus Cristo, apóstolos por vocação, pelo chamado e pela missão. É assim então que concluímos nossa meditação sobre o Evangelho deste domingo, agradecendo a todos pela audiência e companhia e ao Pai Eterno por nos trazer até aqui. A todos bom domingo e uma semana muito feliz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.